Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo ele é um corte do Provão Paulista do primeiro ano do ensino médio 2024. Se você quiser ver a prova inteira, mais provas do Provão Paulista, links, né, com pasta aberta, com materiais aí para você estudar, muita coisa, tudo na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza. Então, passando aqui, a gente vê o resto, né? Então, questão 39, 40, Provão Paulista do primeiro ano do ensino médio do ano de 2024. Então é um texto sobre as colas EVA, a gente já leu na questão 39, e ele deu essa equação aqui. Na equação balanceada da reação de combustão completa do etanol, os coeficientes x e y são... Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Simplesmente fazer o balanceamento dessa equação. Então, aqui está o etanol, né? Ele fala para a gente, o etanol reage com gás oxigênio, forma CO2 e água na combustão completa. Então, se você queima o álcool, você vê o álcool pegando fogo. Aquilo é a reação química. A equação é outra coisa. Então, a reação, o álcool pegando fogo, aquela coisa macroscópica. A equação é as quantidades, as substâncias, né, a escrita do que está acontecendo. Então, colocando aqui para cá para a gente ter espaço para trabalhar, só fazer o balanceamento da equação. Veja que ele não colocou o coeficiente aqui do etanol, não colocou do O2, né, o X, não colocou do CO2, é o Y, e colocou 3 para a água. O que a gente vai fazer? A gente vai começar o balanceamento meio por essa água que já está balanceada. 3H2O significa que eu tenho 3 vezes 2, significa que eu tenho 6 hidrogênios e 3 oxigênios. Com o oxigênio eu não consigo fazer o balanceamento, porque ele aparece Ni1, Ni2, Ni3 e Ni4 substâncias, então ele está espalhado. Essa substância que está espalhada você deixa para balancear por último, beleza? Então vamos tentar o hidrogênio, por quê? Porque o hidrogênio só aparece aqui na água e só aparece aqui no etanol. Então se eu tenho 3 vezes 2, significa que eu tenho 6 hidrogênios. Se eu tenho 6 hidrogênios nos produtos depois da seta, eu vou ter que ter 6 hidrogênios antes da seta. Então o coeficiente aqui do etanol tem que ser 1, beleza? Porque se eu colocar 1 aqui, eu tenho 6 hidrogênios e eu tenho 6 hidrogênios. Ah, e o oxigênio? O oxigênio fica para o final porque ele aparece em todo mundo e depois que a gente balanceou todo mundo, carbono, hidrogênio, tudo que tiver, aí você vai para o oxigênio. Por último, esse que está mais espalhado nesse caso, fica por último. Carbono. Como eu coloquei 1 na frente, eu tenho 2 carbonos. Tem carbono aqui? Não. Então, se eu tenho 2 carbonos antes da seta, eu tenho que ter 2 carbonos depois da seta. Que número que eu vou colocar no Y para eu ter 2 carbonos? Eu vou colocar o número 2, porque se eu tiver 2 CO2, eu vou ter 2 carbonos. Então, 2 carbonos depois da seta, 2 carbonos antes da seta. Tá balanceado. Balancei o carbono, balancei o hidrogênio. Tá vendo que tá todo mundo aqui, ó, já com coeficiente estequiométrico depois nos produtos? Agora eu somo a quantidade de oxigênio nos produtos. Eu tenho 3 oxigênios da água, e aí cada CO2 tem 2 oxigênios. 2 vezes 2, 4. Então eu tenho 4 oxigênios aqui no CO2, mais 3 oxigênios aqui da água. 4 mais 3, 7. Então eu tenho 7 oxigênios no total nos produtos. Eu tenho que ter 7 oxigênios no total nos reagentes. Eu já tenho, porque eu já coloquei o coeficiente estequiométrico aqui, eu já tenho 1 oxigênio do etanol. Então, 1 mais quantos oxigênios tem que ter aqui? 6, porque 1 mais 6 vai dar 7. Tem que ter 7 antes para igualar com esses 7 depois. Então, aqui vai ter que ter 6 átomos de oxigênio. Uma molécula sozinha de O2 tem 2 oxigênios. Então, que número que eu coloco aqui para multiplicar os oxigênios para dar 6? Aqui eu vou colocar o 3, porque se eu tiver 3 O2, eu tenho um total de 6 oxigênios. 6 oxigênios mais 1 dá 7. 7 antes é igual a 7 depois. Então, X é 3, Y é 2, X é 3, Y é 2, alternativa C. Fácil para média. Balanceamento de equações, pessoal, é o básico, a gente tem que saber. Tem uma playlist do meu canal de Química Básica, eu tenho um aulão de 5 horas que eu mostro tudo de Química Básica, fundamento de reações, lei da conservação de massa, balanceamento de equações, separação de misturas. Se tiver dificuldade, dá uma olhada lá, tá bom? Deve estar na descrição desse vídeo.
Duas sugestões aí para você de exercícios. Uma questão do Provão Paulista do terceiro ano do médio de 2023, para você ver equações, e uma questão do Provão Paulista de Mato Grosso da Federal do Mato Grosso do Sul, né, do estado do Mato Grosso do Sul, que é o programa PASSE. Lá você tinha que fazer uma questão também no Provão Paulista no Mato Grosso do Sul, não é Provão Paulista, tá? Chama PASSE, o programa deles. É a mesma coisa do Provão Paulista, só que em outro estado. Eles também deram essa questão aqui para você fazer o balanceamento de equações, tá bom? Só que ela é mais difícil porque é com número quebrado, 0,25, 0,4, 1/4. Aí tem que tomar cuidado, tá bom? Veja essas duas sugestões para você ficar fera em equações de reações. Beleza?